Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask. E se você é novo por aqui, eu falo bastante aqui de programação, de carreira, tá? Me segue aqui nas redes sociais ali, Twitter, GitHub, LinkedIn, manda suas dúvidas por lá que depois eu vou juntar aí as principais dúvidas e soltar uns vídeos por aqui. Tá? Agora a gente está aqui continuando a playlist, né, do Java Seguro e vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Tá continuando os nossos testes, né, de algoritmos seguros aí no Java. O que ficou faltando, né, dos nossos testes é mostrar os tipos mais usados, né, que são de criptografia simétrica, criptografia assimétrica, né, são os mais usados até hoje. E só que um pouco antes de eu entrar nesse detalhe, né, dos tipos de criptografia, eu vou mostrar os outros algoritmos que são mais simples, tá? Na verdade, eu acho que eles são tão simples que eu acho que nem deveria ser considerado criptografia. Tá? Então eu vou começar, daqui a pouco a gente já vai ali para o código, mas eu vou mostrar para vocês, na verdade, dois exemplos, né, de algoritmos que eles fazem criptografia e eles têm aquelas 4 características lá, né? Então eles possuem, que a gente chama, que eles funcionam nos dois sentidos, né? Diferente do hash, né? Que é um sentido só. Então quer dizer, você consegue criptografar, né? E depois voltar para a mensagem original, né? Então ele consegue ir nos dois sentidos, né? Outra característica, eles são também determinísticos, né? Então quer dizer, tudo que se você criptografar a mesma palavra, pega o seu nome, você criptografa, aí você vai criptografar o seu nome de novo e vai ficar o mesmo valor, né? Então é determinístico. Então aí você já começa a ver que ele já tem o mesmo problema que eu mostrei no vídeo anterior, né? E que mais? Ele também ele não possui aquela característica, né, de ser pseudo-random, né? Ou seja, se você tem, por exemplo, pega o meu nome, Fernando, né? Ele vai gerar ali uma criptografia. Aí você troca a última letra, coloca Fernanda, aí ele vai gerar bem parecido com o valor anterior, né? Então você consegue até ver assim, que mudou bem pouco, né? E a última característica dele é que ele também varia o tamanho, né? Então se você, por exemplo, tem uma mensagem com 5 letras, ele vai dar um tamanho fixo, né? Então se você colocar 10 letras, aí ele vai ser o dobro da de 5 letras, né? Então você consegue ali pelo tamanho adivinhar quantas letras que tem a mensagem original, né? Então, assim, depois de tudo isso que eu falei, dá para perceber que é um algoritmo super simples, tá? Que oferece pouca segurança, tá? E o que eu vou mostrar hoje para vocês é um que é usado bastante, tá? Que é o Base 64, que ele tem todas essas características aí. E então, assim, antes da gente ir para o código, né? Então, não se esqueçam que esse algoritmo, apesar de eu chamar aqui, né, que ele é uma criptografia bem simples, tá? Ele não pode ser levado a sério como uma opção real de criptografia, tá? Porque é muito fácil. Hoje você tem aí um sistema operacional, né, um Linux tem, ou a pessoa acha online, né, conversores automáticos, então é muito fácil você reverter e conseguir descobrir a mensagem original, tá? Mas às vezes ele é uma maneira interessante, né, de você converter, né, uma informação para você enviar de alguma maneira, né? Por exemplo, se você tem uma imagem, né, você consegue
converter ela em base 64 e, por exemplo, enviar num JSON para chamar alguma API, alguma coisa assim. Né? Então ele é um mecanismo interessante para você converter informação, né? Mas ele não é nada seguro. Tá? Então vamos agora dar uma olhada os dois algoritmos que eu fiz. Vamos lá para o código. Ok, vamos aqui, continuando aqui o nosso projeto, tá? Lembrando que está aqui tudo lá no GitHub, né? Vocês podem baixar de lá, pegar o link aí da descrição. Tá, o que a gente tem de diferente? Então, aqui são os mesmos aqui que eu tinha mostrado antes, e aqui a gente tem uma pastinha aqui, né? Uma package simétrica, né? Então, o que eu fiz? Né? Hoje ainda não vou mostrar, né, os simétricos, mas para vocês terem uma ideia, eu criei uma interface, tá, para ter uma ideia do que você espera, né, quando você usa criptografia simétrica. Então, normalmente você vai esperar essas três coisas. Né? Você vai ter um esquema para criptografar, outro para descriptografar, tá? E ele vai ser baseado em chave. Tá. Aí eu fiz aqui esses dois algoritmos que eu falei para vocês, que eles não são simétricos, tá? Mas aí eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu peguei aqui um exemplo mais simples possível, tá? Vamos aqui rodar primeiro para ver o resultado. Tá? Então o que ele faz? Ó? Eu chamei, né, de aqui quase simétrica, né? É o soma uma letra. Tá? Então as características dele, né? Então ele funciona nos dois sentidos, né? Do resultado você consegue voltar, né, para a entrada, né, mensagem original, né? Ele também vai ser determinístico, né? Sempre a mesma entrada, sempre vai dar o mesmo resultado, tá? Ele não tem essa propriedade de pseudo random, né? Você muda um pouquinho o texto, vai ficar bem parecido, tá? E o tamanho ele é proporcional, né? Então você coloca uma mensagem maior, o resultado vai ser maior, tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Então, deixa eu ver aqui. Tá, aqui ele saiu com problema de encoding, né? Mas só para vocês verem aqui. Aí eu peguei uma frase ali daquele seriado lá, né, Westworld, né? Assim, se você não consegue ver a diferença, ela realmente importa, né? De um personagem lá famoso no seriado, Bernard. Tá? Então essa frase aqui, ó, ficou desse jeito, tá? E então na verdade nesse caso até eu coloquei aqui um contador, né, para mostrar que teve exatamente o mesmo tamanho, né? E aí eu fiz aqui um teste, né, para ver se era reversível, né? Ele compara ali com o resultado, tá? E aí ele compara aqui, né, o resultado gerado com o resultado, e aí ele informa que é reversível, né? Aí aqui uns exemplos, né? Então, ó, mensagem original. Aí eu coloquei aqui depois eu2, né? Então, ó, variou muito pouco, né? E o tamanho também ficou proporcional, né? Então, só para comprovar o que eu tinha falado para vocês, tá? Agora, se a gente olhar o algoritmo em si, tá? Ele é super simples, tá? Aí o que eu fiz? Eu fiz ele implementar, né, a nossa interface aqui. Então, ele tem aqui o método para você criptografar, para descriptografar, mas ele não usa a chave, tá? Mas eu deixei aqui só para vocês verem que ele não é simétrico, tá? Ele é quase, tá? Por isso que eu chamei ali quase, entre aspas. Mas ele não é, ele é um esquema diferente de criptografia, tá? E aí, como que ele funciona? Nesse caso aqui ele é bem simples, né? Então eu pego a mensagem, aí eu transformo em um array de caracteres, né? E aí eu faço letra a letra, né? Então esse for ele vai varrer, né, letra a letra dessa string aqui, mensagem, e vai somar 1. Basicamente isso, tá? Ele é bem simples, tá? E para descriptografar, aí eu usei também a mesma ideia, tá? Também ele pega a mensagem criptografada, transforma aqui em um array, né? E eu vou colocar aqui -1. Aí dessa vez ele faz -1 e
retorna aqui a mensagem descriptografada, tá? Bem tranquilo, sem mistério, tá? E aqui por último, mostrar para vocês o algoritmo de base 64, tá? Então ele também, coloquei aqui o mesmo exemplinho, né, para ele implementar essa interface, mas ele também não tem chave, tá? E aí eu estou usando aqui, né, um cara aqui da própria linguagem, né, tá, que existe, né, desde aqui do Java 8, tá, o base 64, e ele consegue então converter, né, uma mensagem, uma string para a gente, e, né, então ele codifica e descodifica para a gente, tá? Então, bem tranquilo, tá? Só que acho que a única diferença, né, que ele recebe aqui um array de bytes, né, então você tem que transformar aqui, né, é só isso. E aí aqui quando você usa o decode, né, o decode também devolve um array de bytes, né, então aí você joga no construtor aqui da new string e aí tudo bem, aí ele transforma em string, tá? Então tirando esses detalhezinhos é bem tranquilo de usar, tá? Então se a gente executar aqui a gente vai ver o nosso base 64, ele tem as mesmas propriedades lá do nosso outro algoritmo soma uma letra, né? Então aqui está a mensagem criptografada, tá? Aí quer dizer, claro que ele vai variar aqui, né, no tamanho, né, mas ele continua sendo reversível, né? Se eu coloco aqui uma mensagem simples e aí eu coloco um caractere a mais, então ele ficou aqui, mudou muito pouco, né, de um para outro, então você consegue ver também que ele muda bem pouquinho, né? Então, apesar que aqui o tamanho, né, do resultado é diferente, é um pouco diferente, mas ele é bem parecido com o nosso outro algoritmo que ele soma uma letra, tá? E como eu falei para vocês, tem que ser usado aí mais nesse sentido para você converter alguma informação, né? Do que você, ou por exemplo, você está trabalhando está tendo problema com encoding, né? Então o base 64 é uma opção bem interessante, né? Porque isso aqui não vai ter acento nenhum, né? Então você não vai ter grandes problemas, tá? E antes de fechar o vídeo, deixa eu só mostrar aqui uma contribuição aqui que eu recebi aqui nos comentários. Aí eu até adicionei aqui, eu não mexi nas outras classes para não quebrar a compatibilidade, mas eu coloquei aqui, né? Então eu recebi aí nos comentários, né, que existe essa classe aqui, ó. Na verdade, ó, ela existe desde do Java 17, que ela faz o que eu tinha feito aqui em cima, né, de converter os bytes, né, um array aqui de bytes para string, então ela já faz isso aqui pra gente de uma maneira bem mais elegante, né? Mas eu deixei aqui as duas aqui, né? Que isso aqui ele estava sendo usado antes, tá? Então se vocês estiverem trabalhando com Java 17, né? Vamos usar aqui o novo formato, tá? Valeu aí, obrigado aí pela sugestão, tá? Mandem mais sugestões aí pra gente aprender juntos, tá? E a gente fica por aqui no próximo vídeo, aí eu vou voltar a testar melhor lá as chaves simétricas e assimétricas. Beleza? Um abraço aí e até a próxima.